Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria, hoje nós celebramos a memória de São Domingos de Gusmão, aquele que fundou a Ordem dos Dominicanos, né? Veja, e por isso celebramos, né, a vida deste grande santo que, ao lado de São Francisco de Assis, marcou o século XIII e, portanto, com a sua santidade, através de uma vida vivida da providência divina e no total abandono e desapego às coisas materiais. Assim, então, foi a vida deste grande santo, do século XIII. E São Domingos, que nasceu na Espanha e pertencia, então, a uma linhagem conhecida, a linhagem dos Gusmão, né? Seu pai tinha vontade de fazer dele, né, um soldado, mas ele quis seguir a vontade, ou seja, mais o lado da sua mãe, que era uma mulher muito piedosa, né, uma mulher que olhava para os pobres, né, e por isso a companhia do jovem Gusmão era a companhia de clérigos, né, e também da sua mãe, que era uma mulher muito piedosa, né? E São Domingos, então, se tornou sacerdote, né? Acolheu o chamado de Deus ao sacerdócio, foi ordenado no ano de 1203, né? E no ano seguinte, Domingos Gusmão seguiu para Roma a fim de ter uma licença do Papa para evangelizar os bárbaros da Germânia naquela época, né? Mas o Papa não acolheu esse pedido e fez com que ele então fosse até a França para então combater a heresia dos albigenses, né? Ou seja, através do raciocínio lógico e através do conteúdo da fé, ou seja, combater essa heresia da época, né? Que no modo de se comportar pareciam pessoas muito piedosas, porque faziam altas penitências, né? Mas que, por exemplo, não acreditavam nos sacramentos, né? Não seguiam aquilo que o magistério da igreja ensinava, e por isso São Domingos foi responsável por combater esta heresia, né? E ele combateu esta heresia sobretudo com o seu testemunho de vida e com a sua capacidade de pregar e de ensinar. Por isso, muitos albigenses, muitos daqueles que seguiam tal heresia, se converteram novamente ao catolicismo, né, ao catolicismo romano, através da pregação, do ensinamento e do testemunho deste grande santo. Muito bem, posteriormente, São Domingos funda então a Ordem dos Dominicanos, dos frades dominicanos, né, que tem por carisma, né, a carisma dos mendicantes, ou seja,
do desapego total das coisas materiais e viviam da providência divina, pedindo esmola para se manterem, para se alimentarem e também para dividirem essa esmola com os mais necessitados, com os mais pobres. E, ao mesmo tempo, um carisma profundo de oração e de penitência, para que então pudessem levar a boa nova, né? E aqui, esse grande ensinamento que eu gostaria de destacar na vida de São Domingos. Porque, veja, ele tinha esse carisma, ou seja, sabia que para levar a pregação aos demais, o ensino da fé, para levar Jesus, era necessário um profundo movimento de oração, de contemplação, de intimidade com Deus. Então, São Domingos entendia que era necessário uma profunda vida de oração, ou seja, estar com Deus, diante de Deus, horas e horas, para que então pudesse, ou seja, da contemplação, ir à ação, né? Dizem que certa vez, num dos escritos de São Tomás de Aquino, que pertencia à ordem dos dominicanos, se perguntava para ele, né, qual a melhor forma de vida? A vida contemplativa, ou seja, aqueles que se dedicam inteiramente à oração, ou a vida ativa, ou seja, a vida que faz então caridade para com os outros, né? Apostolado, missão, né? Então, qual é a melhor maneira de se viver, né? E São Tomás de Aquino, inspirado pela espiritualidade dominicana, dizia: ora, a melhor forma de se viver é conjugando uma com a outra. Ou seja, a vida contemplativa, estar diante de Deus, da oração, ou seja, sendo alimentado pela palavra de Deus, para que possa então ir à ação, ou seja, a missão, no apostolado, na pregação, na caridade, né? Então é isso. E podemos levar isso para as nossas vidas. Veja, eu me preocupo muito, por exemplo, com católicos, né, que são muito generosos até na igreja, nas paróquias, né? Costumam fazer muitas coisas, estão envolvidos em várias pastorais, talvez, né? Ou aquele membro de pastoral tão ativo, mas que não tem vida de oração, que não buscam sacramentos, ou seja, não rezam um terço diariamente, não tem costume de meditar a palavra. Então veja, do que está adiantando toda essa ação? Ou seja, não está levando a nada, porque o essencial não se busca. Do contrário, também é um erro. Ou seja, quando aquele que busca, talvez, né, reza, faz aquilo, né, tal, se propõe a rezar quantos terços, né, e tal, a meditar e ler bons livros, mas dessa oração não há mudança de vida. Dessa oração não parte para a ação da caridade. A pessoa não se coloca generosa em servir o outro, servir a Deus em alguma circunstância. Se deixa levar pensando somente em si, de forma egoísta. Não. Também não. Ou seja, a contemplação deve levar à ação. E só a contemplação, só a intimidade com Deus, que é fundamento verdadeiro para nos levar, né, a uma ação, uma missão verdadeira. Assim nos ensina São Domingos de Gusmão, que peçamos a intercessão dele, para que também, desapegados das realidades desta vida, possamos mirar, olhar para as realidades do céu.
Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco nesse tempo de oração. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.